Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito das Coisas. E completando esse estudo da tradição, temos uma outra figura muito famosa no direito imobiliário, constituto possessório. Então vamos lá, só para a gente sintonizar. Nós estudamos a diferença de apreensão e tradição. Apreensão, quando a gente tem um modo originário, ninguém entregou a posse para nós. E o modo derivado é a tradição, alguém entregou algo para nós, né? Passou a posse para nós. Nós estudamos a tradição real, quando entrega o bem, tradição simbólica, quando entrega algo que simboliza o bem, e nós estudamos também a tradição ficta, quando não entrega nada, né? Mas eu tinha dois possuidores e fundiram a posse em uma só. Era posse direta e indireta, fundiram a posse, virou a posse plena. E aí é o caso do locatário, que compra o imóvel do locador, vai no cartório e não recebe nada. Não tem nada que simboliza a entrega da posse, porque ele já tem tudo. Ele já tem a casa, as chaves e tudo. Então, é uma tradição fictícia, imaginária, que a gente chama de tradição ficta. Agora, olha só esse último caso de tradição aqui. Tem o proprietário de um imóvel e normalmente ele vem, por questões financeiras, ele vende o imóvel para um terceiro que é o comprador. Só que ele pede para esse comprador, na verdade não pede não, ele exige. Isso vem escrito na escritura, que o comprador tem que alugar o imóvel dele para ele de volta. Então olha só, eu tenho o bem é meu. Eu quero vender para o terceiro, mas eu falo assim, terceiro, se você comprar, você tem que me alugar ele. Nós já vamos deixar um contrato pré-estabelecido na escritura mesmo de compra e venda para não ter conversa. Então, quando o proprietário vende o imóvel ao comprador, mas exige que o primeiro inquilino do imóvel seja ele, nós também não vamos ter nada que vai simbolizar a transferência de posse. Tá certo? Só para dar um caso para vocês pensarem, né? Um caso real e entenderem melhor essa figura do constituto possessório, que Uberaba tem um banco que fica no centro da cidade. Esse banco um dia parou para pensar, falou assim, gente, para que nós somos proprietários disso aqui? Não é melhor a gente vender esse prédio que vale muito dinheiro, pegar esse dinheiro, emprestar para os nossos clientes, fazer negócios. O dinheiro que a gente vai arrecadar desses negócios dá para a gente pagar 10 vezes o aluguel do prédio. Então, ficar com o prédio é um prejuízo. Então, o que esse banco fez? Ele fez um leilão do imóvel, mas havia uma cláusula dizendo o seguinte, quem comprasse tinha que alugar de volta para o banco por 20 anos. Então, se a pessoa interessasse, ela já sabia que ela não ia ter a posse. Que ela ia comprar, ia ter direito aos aluguéis, mas a posse ia continuar com o banco para que o banco usasse na qualidade de locatário. Quando isso acontece, como eu disse para vocês, será que nós temos, né? Deixa eu mudar aqui. Antes de falar, será que nós temos? Tem uma posse plena, que era do banco, e agora virou posse direta e indireta. O banco que tinha posse plena passou a ter uma mera posse direta de locatário. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, num caso desse, tem tradição real? Será que tem? O que é a tradição real? É a entrega do bem. O banco entregou alguma coisa para o comprador? Nada. Então, tradição real não é. Teria uma tradição simbólica? O banco entregou algo para o comprador, simbolizando a transferência de posse para ele? Resposta não. Nem teve transferência de posse para ele, a não ser da posse indireta, né? O locatário, o proprietário se tornou locatário, esse ex-proprietário, né? Se tornou locatário, ele tinha o imóvel, continua tendo, tinha as chaves, continuam tendo. Não tem nada que simboliza ao comprador que ele possa ter recebido essa posse indireta. Então, nada de tradição simbólica também. Então, nesse caso, nós temos a figura do constituto possessório. Vocês devem ter ficado em dúvida
para a diferenciação desse constituto para a tradição ficta que nós estudamos há pouco. A diferença, pessoal, é que naquela tradição fictícia, tradição ficta, eu tinha um possuidor direto e indireto, locatário e locador, e a posse fundiu-se, né, numa posse plena. Então, fundiu-se, o F, né, fundiu-se numa posse plena. Eram duas posses e viraram uma. No nosso constituto possessório aqui, eu tinha uma posse plena e ela dividiu-se em posse direta e indireta. É o contrário. Tradição ficta é o contrário de constituto possessório. Não tem nada que se entrega para simbolizar a transferência de posse, mas em um você tinha duas que fundiram em uma e na outra você tem uma que dividiu-se em duas. E, inclusive, isso gera um macetezinho aqui para vocês não titubearem nesse assunto. Macete, F, né? Tradição ficta, F, fundiu as posses. As posses se fundiram, duas que viraram uma. Constituto possessório, C e P, cria posses, no plural. Então, eu tinha uma posse única, ela criou posses, né? Criou mais uma posse. Então, constituto possessório. Certíssimo? Duas expressões muito utilizadas no mercado imobiliário, no direito imobiliário, então. Certíssimo? Ficou claro, gente? Fico na dúvida, né? A gente grava as aulas, não tem certeza. Mas será que eu consegui expor o que é esse constituto possessório? Eu tenho comigo que o mais difícil é a gente guardar o nome. Mas se vocês guardarem o nome, eu acho que não é difícil a gente explicar, não. Tudo certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, galera.